Oi, gente. No Show Business de hoje, o assunto é alimentação. Mais precisamente, restaurantes. Para uma conversa sobre esse tema, está conosco Cristiano Melles, empresário e presidente da Associação Nacional dos Restaurantes. Fiquem com a gente. Ele já desenvolveu um site de compras e liderou a expansão de uma franquia internacional de fast food. Hoje, ele é sócio dos restaurantes Pobre Juan. Vamos falar agora com o empresário e presidente da Associação Nacional dos Restaurantes, Cristiano Melles. Cristiano, bem-vindo de novo ao Show Business. Prazer tê-lo aqui conosco, já numa situação um pouco quase pós-pandemia. A pandemia não passou, mas pelo menos está aparentemente controlada. Uma situação. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente no Show Business, batendo um papo, atualizando. Nós tivemos aqui há 2 anos atrás e agora, saindo da pandemia, com a pandemia numa situação mais controlada, a gente pode dar um panorama mais claro de como é que está esse nosso setor, do setor de alimentação fora do lar. Cristiano, vocês, né, do setor de restaurantes, levaram um soco direto na cara. Vocês bateram na parede, estavam a 100 por hora, foram reduzidos a 0. Né? Como é que vocês aprenderam nesse período e como é que está a situação hoje? Então, Sônia, foi um nocaute. Dia 18 de março de 2020, nós fechamos todas as operações, do dia para a noite. Você imagina que você está com o teu estoque pronto, in natura, né? Tudo pronto para ser servido ao nosso público, e de um dia para a noite nós tivemos realmente que fechar quando a pandemia foi exigida, e nós concordamos naquele momento, não tinha outro caminho, até porque não tinha mais clientes nos restaurantes, então não adiantava deixar aberto. A queda foi o seguinte: numa segunda-feira foi caindo assim 30%, 40%, 50%, chegou na sexta-feira, veio a determinação do fechamento, e ali também já não tinha nenhum cliente nas casas. O aprendizado nosso foi... Primeiro, como vocês operaram isso? Porque mandar as pessoas para casa ou mandar embora, então, né? Nós tivemos uma preocupação do emprego, né? Eu vou te dizer que nós tivemos um alinhamento das entidades que nós devíamos buscar, junto ao governo federal, um apoio à manutenção do emprego. Então, nós de maneira rápida, e aí foi teve o programa BEM, que no final esse programa ajudou a manter 12 milhões de empregos. Esse BEM era atrelado? Ele é atrelado associação? Ao seguinte, não, esse BEM foi um recurso federal, né, que ajudou a pagar o piso salarial dos funcionários. Então nós já sentamos, aí nós tivemos algumas pessoas com uma sensibilidade muito forte. O Bruno Bianco, que é o atual advogado-geral da União, até então ele estava no Ministério da Economia, pilotou isso com o ministro Guedes. Nós fomos várias vezes a Brasília e conseguimos aprovar esse programa de maneira rápida. Então, ali na primeira semana de maio, nós aprovamos em abril, e em maio os funcionários já estavam recebendo o piso. Então, eles podiam ficar em casa e recebiam até 70% do piso, e nós complementávamos com 30%. Isso deu uma certa... porque a maior preocupação nossa era essa, foi um fôlego mínimo que nós tínhamos que ter com nossos funcionários. A partir dali que nós atuamos com esse programa, a preocupação foi como é que nós vamos manter vivo o negócio, né? E ali a única saída que nós tínhamos era nos adaptarmos ao delivery. Então, quem nunca imaginou em fazer delivery teve que aprender a operar rápido ali. Só que até então, a maioria dos restaurantes caíram mais de 80% do faturamento, 80%, 85%. Então, foi uma resiliência muito grande desse empreendedor, e muitos desses restaurantes são de pequenos e médios empreendedores, para passar um momento tão crítico como esse, né? Muitos fecharam, Sônia. Esse foi o lado que hoje, como presidente da associação, nós estamos tentando abrir linhas de crédito, tentando reativar
esses restaurantes porque nós tivemos duas ondas, né? Nós tivemos a primeira, que nós fechamos ali em março e só reabrimos ali no final de julho, e depois a segunda onda em março, essa sem muita ajuda, porque esses programas todos, eles terminaram em dezembro. Eu não sei se você recorda que a lei que foi aprovada, que dava todo aquele status de apoio à pandemia, ela acabou dia 31 de dezembro. Então, quando nós tivemos a segunda onda em 2021, a pé de novo. Nós estávamos a pé. Então, foi outro momento difícil. Aí vocês conseguiram recursos? Na segunda já foi mais difícil. Teve, assim, algumas linhas importantes que agora já viraram um programa de governo, como o Pronamp. O Pronamp, o governo também dava um apoio nas garantias, isso irrigou, foi um programa de dezenas de bilhões que irrigou. Agora você tem um problema, tem que pagar agora. E a gente ainda não tem renda disponível, porque é outro ponto, né? Nós saímos da pandemia, as casas estão cheias, estão enchendo, só que a inflação de alimentos veio, né? Então você teve aí uma subida muito alta do IGPM para os aluguéis, então ali é um problema. O outro problema é a questão da inflação, e agora você tem que começar a voltar a pagar financiamentos que você teve que tomar durante a pandemia para sobreviver. Então, é um momento ainda desafiador do setor. Hoje, como é que estão as conversas? Porque vocês, pelo que eu acredito, ainda precisam de ajuda. O que os governos poderiam fazer, e há recursos para fazer isso? Então, precisa ter na nossa visão, linhas direcionadas ao setor. Um setor que foi muito descapitalizado, e quando você vai apresentar seu balanço aos bancos, você tem uma dificuldade de aprovação de crédito. Então, tem um pleito. Como nós somos um setor que tem uma importância muito grande para o primeiro emprego, no mundo todo, a entrada do jovem, principalmente aquele jovem carente ou jovem que tem uma escolaridade que foi até o ensino médio ou no fundamental, ele entra muito pelo nosso setor de alimentação fora do lar. Ali a gente forma o jovem. Então, nós temos um papel social importante para a sociedade e se a gente desorganiza essa cadeia, isso vai gerar na ponta mais desemprego ao jovem, porque esse jovem não tem outro mercado que ele possa começar de uma maneira tão fácil como o setor nosso de alimentação. Cristiano, aí tem uma posição, um processo, uma importância social nesse projeto, porque as pessoas podem pensar o seguinte: olha, restaurante desaparecer, ninguém mais come fora de casa, que poderia ser considerado supérfluo e não é. Quantos empregos vocês dão? Então, do CAGED, são mais de 1 milhão de empregos no Brasil, 1.200.000. Só que você tem uma informalidade, você imagina aquele jovem que está ali vendendo na praia, ou outro que está fazendo uma diária. Então, a gente acha que tem nesse setor, de alguma maneira, quase mais 1 milhão na área informal. Na informal, e que ganha a sua diária, ou que é o trabalho, como eu falei, ou que está na praia, é o que está ali na porta do estádio, mas de querendo ou não, ele está trabalhando nesse setor de refeição. Então, tem um processo nosso de regularização, é importante. Eu, na presidência da associação, um dos projetos, principais projetos que nós aprovamos foi a regulamentação da gorjeta, foi dar dignidade ao garçom, porque antes ele não conseguia ter no holerite, não conseguia demonstrar no holerite dele a gorjeta. Exatamente. Então, hoje, nós formalizamos... Mas teve muita gente contra. Teve. Na época. Teve muita gente contra, porque no final... Paga imposto em cima disso. Paga imposto. Então, mas se você olhar que em países que antes a gorjeta era 12%, hoje chegam a 18%, a gorjeta média passou de 10% para 13%, e esses 3% a 4% é imposto. Só que o líquido do garçom está praticamente o mesmo, só que ele consegue se aposentar agora pelo valor cheio, ele consegue se financiar um imóvel, e é uma profissão difícil, porque enquanto todos nós aqui estamos descansando no final de semana,
e nos restaurando nos restaurantes, né? Porque restaurante, a ideia é se restaurar, sair melhor, sair melhor do que entrou. O nosso garçom, o nosso chefe de cozinha, a cozinha, a equipe como um todo está lá trabalhando, sorriso no rosto, trabalhando sexta, sábado e domingo, que são os dias mais fortes. Então, fiquei muito feliz da gente querer dar essa dignidade e essa formalização. Temos um papel agora de cada vez mais trazer esse informal para o mercado de trabalho. Só que aí tem outro ponto que depois a gente pode explorar, que sem uma redução na folha, né, de encargos, fica difícil formalizar mais pessoas no nosso setor. Você vai explicar isso para a gente já, tá? Vou te interromper um minutinho. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Cristiano Melles, empresário e presidente da Associação Nacional dos Restaurantes. Fique com a gente. Voltamos com o nosso entrevistado, Cristiano Melles, empresário e presidente da Associação Nacional dos Restaurantes. Cristiano, estamos falando ali no término do primeiro bloco sobre desoneração da folha, né? Que isso poderia trazer mais gente para o setor. Fala um pouquinho sobre isso. Então, Sônia, hoje seria importante para a gente formalizar esse quase 1 milhão de pessoas que nós temos aí. Se nós tivermos a desoneração da folha, ela é importante. Eu não tenho dúvida que a gente incentiva muito, né? Porque hoje a discussão da reforma da reforma tributária hoje, para o setor de serviços, e o nosso se inclui nesse, ela precisa, para acontecer, precisa vir a desoneração. Então, tem uma discussão. Compensação? Não, porque senão não equilibra. Tem uma discussão no Congresso da carteira verde e amarelo, que foi focada nesse jovem. Foi um projeto de lei que caminhou bastante, mas acabou não sendo aprovado, e nós apoiamos essa iniciativa, porque isso ele começa a fazer esse benefício da desoneração ao jovem. E a preocupação nossa é essa, é trazer o jovem formalizado para o mercado de trabalho. E o nosso setor, como eu falei, é o setor que mais emprega o jovem, então viria de uma maneira muito boa uma medida como essa. Agora, num país de cobertor curto, como está o nosso, né? Existe essa possibilidade disso acontecer? Eu acredito que sim, foi discutido no Congresso. Mesmo porque serviços corresponde a 80% hoje do... Então, Sônia, eu entendo que tem toda uma preocupação. Nós vemos aí que hoje o dinheiro disponível para investimento está baixo, é difícil o governo abrir mão de arrecadação, só que se nós olharmos ações que podem alavancar, e nesse caso a alavancagem é a formalização do jovem. Na nossa visão, se vier um programa de desoneração da folha, você pode pôr até essa desoneração no primeiro momento, você põe você começa por idade, né? E aí você traz esse jovem até 22, 23 anos para dentro do mercado de trabalho, e as empresas que estão fazendo esse processo de formação. Porque outro ponto aqui, o ensino médio no Brasil, eu deveria crescer mais, né? As pessoas se preocupam muito em ir até se formar na faculdade, o ensino médio não é como na Alemanha e outros lugares na Europa. Então, quem faz esse papel de formar esse jovem somos nós, muitas vezes, porque ele não tem acesso ao ensino médio. Aí ele quer ir até a faculdade, muitas vezes não é o diploma da faculdade que vai solucionar essa questão, ao contrário. Então, nós faríamos esse papel, mas para isso seria importante voltar a essa discussão da carteira verde e amarelo, apoiar a desoneração e um compromisso nosso. A reforma tributária é uma reforma tributária mesmo, ou é uma reforma de impostos? Então, eu acho que a ideia da reforma tributária é fazer uma uniformização, que eu também acho importante. Olha, faz muito tempo, desde que eu comecei
na minha profissão como jornalista, falava-se de reforma tributária e dessa importância. Então, eu estou um pouco cansada de ver isso não caminhar. E não vai caminhar. De novo, eu li ontem, o presidente do Senado tentou dar encaminhamento novamente e não teve a urgência e a necessária. Então, eu acho que a reforma tributária realmente vai ficar para uma segunda. Eu acho a administrativa, na minha visão, mais importante no momento. Você acha que isso anda também? Eu acho que isso aí, não no ano eleitoral, mas deveria andar no primeiro ano, no próximo ano, 2023, deveria ser uma prioridade. Queria falar um pouquinho sobre o ambiente de negócios. Como é que é o ambiente de negócios no Brasil? É uma coisa fácil? O empresário brasileiro leva uma vida tranquila, segurança jurídica? Então, Sônia, no nosso setor, a gente tinha uma dificuldade, uma burocracia grande para uma abertura de um restaurante. Você tinha que passar por um processo de aprovação e de licenciamento, que o processo de uma mina não era muito diferente de uma abertura de restaurante. Não dividia, não separava aqui alto risco, médio risco e baixo risco da atividade. Aí, há 3 anos atrás, também como presidente da associação, nós apoiamos a aprovação da Lei de Liberdade Econômica. Então, no Brasil, você deve ter lá umas 320 atividades econômicas. Dessas, 90% são atividades de baixo risco. Abertura de restaurante, abertura de uma escola, abertura de negócios onde o risco de você é um risco baixo. E no mundo todo, né, e aí nós começamos a olhar o que é a OCDE, né, que são os países desenvolvidos, como é que é o regramento, e nós colocamos isso dentro da lei, e hoje está mais fácil. Hoje você abre um restaurante, você não precisa fazer uma pré-autorização para ter seu alvará. Então você chega, você tem que seguir as normas, você preenche os dados, você tem uma pré-autorização, uma autorização de funcionamento e depois, obviamente, vai ter a fiscalização. Se você tiver ali de maneira correta, você continua aberto, senão você vai ser fechado. Isso aí vai estar ajudando. Eu falei, a gente tinha uma dificuldade grande, você passava 6, 7 meses para ter uma autorização, um alvará, enquanto isso o restaurante estava ali pronto, mas não conseguia operar, né? Então isso avançou, mas precisa avançar mais. O que nós estamos buscando hoje são maneiras de financiar o setor nosso, né? Hoje você tem uma dificuldade grande de se dar crédito ao setor, ele quase é todo ele financiado pela maquininha, e como tivemos agora o problema da pandemia, que o seu faturamento veio a zero praticamente, o setor ficou desguarnecido. Por isso que nós trabalhamos hoje um pedido de ter alguns financiamentos direcionados e que esses financiamentos ao setor, que é o setor que mais emprega esse jovem, como nós falamos, possam ajudar a uma retomada mais rápida agora que nós estamos com a pandemia mais controlada. Mão de obra, como é que está a mão de obra no setor? Então, a mão de obra, ela é uma mão de obra, não está tão fácil. Apesar do setor, nós conseguimos recompor metade do que foi cortado de empregos, metade nós conseguimos já recompor, a outra metade está difícil. Hoje tem uma preocupação na formação desse jovem. Como eu te falei anteriormente. Essas pessoas foram fazer outra coisa. Foram fazer outra coisa, nós não temos um ensino profissionalizante que já traz essa mão de obra mais pronta para o setor. Nós começamos lá de baixo, ajudando a formação, então tem um tempo ainda de preparo, como na pandemia E esse é um negócio que não dá para fazer online, SESI, né? Ajuda muito, sem dúvida, o SESI, tudo, mas ainda é muito pequeno, perto do que poderia ser da demanda. E, querendo ou não, esse é um setor, né, Sônia, que não dá para fazer online, não dá para você ensinar as coisas, tem que ser na prática. E nós ficamos 2 anos aí, praticamente, entre idas e vindas, sem poder ter esse aluno, esse jovem, dentro dos restaurantes aprendendo. Então, nós temos um gap de 2 anos que nós estamos correndo atrás, porque parou-se de treinar pessoas, né, as pessoas, os jovens. Então, hoje tem uma carência
de mão de obra, e eu acho que vai demorar aí no mínimo mais um ano e pouco para a gente fechar esse gap aí da pandemia. Cristiano, estou entendendo o seguinte, esse setor está uma coisa super fácil, né? Inflação dos alimentos, mão de obra, parte da mão de obra foi fazer outra coisa, né? Capitalização, uma coisa difícil. Restrições, enfim, vocês estão brigando ali para ter linhas. Eu queria saber por que alguém escolheria trabalhar nesse setor, mas você vai me responder no próximo bloco. Tá ótimo. No próximo bloco, gente, tem mais conversa com o Cristiano Melles, empresário e presidente da Associação Nacional dos Restaurantes. Não saia daí. Voltamos com o Cristiano Melles, empresário e presidente da Associação Nacional dos Restaurantes. Cristiano, estava te perguntando ali no último bloco sobre qual é a atratividade do setor, porque o setor é um setor difícil, você tem alimentos e inflação, tá? Mas alimentos são perecíveis, então existe aí você tem que ter uma operação super casada. A mão de obra parte hoje, resolveu fazer outra coisa. O faturamento não é estratosférico, como muitos pensam, é um faturamento apertado. Aí tem mais. Hoje vocês têm a entrega de comida, principalmente pelo iFood. O iFood hoje tem 80% do mercado de delivery, cobrando taxas altíssimas. O que te faz ainda se manter no setor? Eu vou dizer, é um setor, é paixão, é um setor que você lida com pessoas, você restaura as pessoas. Então, e nos restaurantes é onde você confraterniza, é onde é um aniversário, você fecha um negócio, você tem, a gente fala as 3 gerações, então você tem um casal de namorados, você tem, então quer dizer, quando você tem o ser humano, né, quando você vê ali a sociedade, e ela congrega muito nos bares e restaurantes. Então, é um setor apaixonante. De gente de problema, é de isso. gente de problema, mas é recompensador. E, obviamente, é um setor que, quando se opera bem, tem profissionalismo, é um setor que tem sua rentabilidade. Está difícil, mas é um setor que vem crescendo. É importante dizer que você tem um trend social, as pessoas cozinham menos em casa, está mais difícil você ter uma pessoa trabalhando também para fazer esse papel de ter o almoço e o jantar, então você tem um trend natural desse setor crescer. Independente das dificuldades, é um setor que cresce todos os anos. Então, o que meu trabalho como presidente da associação é dar viabilidade. E você tocou num ponto importante. O e-commerce, que é o delivery. O delivery. Hoje as taxas estão altíssimas. Hoje você praticamente tem um único player que cobra taxas acima de 20% na média do setor. E isso, um setor que tem uma rentabilidade ali de 10%, 8% na última linha, quando se cobra 20%, você está perdendo dinheiro. Então, a associação está procurando fomentar a concorrência, porque da maneira como está, nós fomos no CAD, discutimos... Então, como é que o CAD vê o CAD, uma empresa... O CAD não pode discutir aqui, como nós estamos em uma economia aberta e tudo, ele não pode discutir redução de taxa, que o CAD, nós brigamos lá, ou apresentamos e tivemos sucesso, foi proibir a exclusividade. Porque a maneira de você ter quase esse monopólio foi fecha a exclusividade, dou taxas mais baixas para quem é exclusivo e cobro muito para quem não é. Então, quem não consegue ir para eu vou abrir um concorrente, não está porque você tem exclusividade. Isso aí agora, o problema é quem já tinha contrato de exclusividade parece que estão ainda renovando. Então, a gente quer que acabe com a exclusividade, nós queremos fomentar, quero convocar os empresários, é um setor que tem margem esse de delivery, para que possamos hoje ter vai ser saudável para todos. Hoje é muito importante o delivery, 85% dos restaurantes adotam delivery. Tá, mas e quanto por cento isso significa na operação do restaurante? Então, depende, tem uns que hoje já são 60%,
outros são 40%. Tudo depende, mas hoje tem uma importância. Hoje os restaurantes, depois da pandemia, eles têm como um canal o delivery. A questão é a rentabilidade. Muitos estão perdendo dinheiro, mas tem que fazer porque você não pode também não atender teu cliente. Se o cliente naquele dia não pode ir no restaurante e ele quer receber em casa, eu tenho que estar apto a entregar. Só que as taxas estão muito altas. Então tem essa, hoje é uma preocupação muito grande nossa e nós queremos fomentar a concorrência. Né? E o que o governo pode fazer nesse sentido? Vamos dizer, o CAD, o que ele pode fazer? Eu acho que ele fez um papel, ele discutiu a questão da exclusividade. Esse outro ponto da queda das taxas, ele vai ter que ser pela concorrência. Isso aí aconteceu com as maquininhas. Antes você tinha só duas, a maquininha. Você tinha 2 players que tinham 80% do mercado, numa época. E depois veio outros, nós apoiamos... Uma brigalhada. Nós apoiamos a associação, apoiou os novos entrantes, e hoje você tem uma situação mais equilibrada. É verdade. Então, eu convoco os empresários a analisar, pôr no papel e ver que pode fazer sentido esse ramo de delivery, porque é um ramo onde você tem o principal player com 80%, ele dita as regras, ele dita a margem, e eu posso dizer que as margens são altíssimas. O restaurante hoje paga para trabalhar no delivery. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre as práticas ESG, né? Existe muito desperdício no Brasil como um todo de alimentos. Não é uma coisa específica de restaurante, mas é uma coisa generalizada. A associação tem algum projeto de aproveitamento de desperdícios, enfim, alguma prática autossustentável? Sim, nós apoiamos uma série de medidas da economia circular, ou seja, que mesmo que você tenha um resíduo ou desperdício, como é que você dá vazão a ele? Hoje, a legislação brasileira de vigilância sanitária é uma das mais avançadas. Eu brinco que se for para fora do Brasil e num restaurante em Nova York, a hora você desce do subsolo, se fosse alguém da vigilância brasileira lá, não tinha um restaurante aberto em Nova York. Então hoje tanto que você vê aqui no Brasil, muito poucos casos de intoxicação ou de problemas Então, esse desperdício não se concentra em restaurantes, sim nas casas, nos talvez. restaurantes hoje, hoje nós temos, a gente procura ter o mínimo possível. Porque eu vou te falar, isso é uma dica para quem quer abrir um restaurante. Faça uma ficha técnica de todos os seus pratos, de uma maneira muito assertiva para não ter desperdício. Porque, como eu falei, é um negócio que vai ali gerar 10%, 12%, 8%, mas para isso acontecer o desperdício tem que ser mínimo. E hoje a maioria Senão vai para zero, né? Não, vai para zero. E a maioria das cadeias hoje tem rastreabilidade. Então, quando você fala o ESG, hoje tem uma preocupação da associação e a gente também está fomentando isso. Apoio ao produtor, assim, a gente fala da fazenda ao garfo, né? Farm to fork, como já está bem avançado em alguns lugares nos Estados Unidos. É apoiar o produtor rural, que esse caminho aos restaurantes chega de uma maneira mais, com menos intermediários, e essa preocupação em sustentabilidade, rastreabilidade e desperdiçar o mínimo possível. E nós apoiamos entidades quando há uma sobra de alimentos. Tem vários restaurantes que já apoiam entidades. A gente até acertou uma legislação nesse sentido, porque você tinha dificuldade de doar esse alimento. Exatamente. Acertou essa legislação? Está acertando. Acho que está tendo um bom senso nesse caso da gente. E quem tiver dúvidas, entre em contato com a associação, com a NR, que nós trabalhamos para dar os caminhos nesse sentido. E um ponto que vale mencionar, que é do setor e está muito agora em voga, principalmente nas capitais, viu, Sônia, que nós queremos regulamentar, é o que o pessoal chama de dark kitchens, que é uma coisa que assim, está tendo... O que é dark kitchen? Na pandemia, as pessoas começaram obviamente, você não tinha atendimento ao público, então você montava uma cozinha e se atendia o delivery. Então, você pode alugar um imóvel qualquer, né? E montar uma cozinha e começar a vender, se cadastrar no site delivery e começar a fazer entregas. A questão é que isso de maneira desorganizada, você tem
uma questão sanitária, de ver como é que isso está, você tem uma desorganização no próprio bairro, entrada e saída de motos, então nós estamos regulamentando agora para isso não ficar desorganizado. Então tem uma discussão na Câmara Municipal de São Paulo. Nós para a associação da... Não, pode até, não, pode, a gente não tem dificuldade de sentar e conversar. A questão é que isso precisa estar regulado, organizado, seguir as regras da vigilância sanitária, ter o cuidado com os horários. Nota fiscal. Nota fiscal, tudo. Então é uma preocupação de organizar para que não seja proibidas. Tem algumas cidades que estão proibindo esse modelo de negócio, que também não é o caminho. Então por isso que a associação tem esse cuidado de ajudar na regulamentação dessa... Quantas dark kitchens, por exemplo, tem na cidade de São Paulo? Eu acho que deve estar hoje na casa de centenas. Centenas ou entrando milhares dessas aí pingadas em todos os lugares, né? Então nós precisamos organizar. Nem nós sabemos como é que isso está colocado. São dark, eu acho dark, que escuro. não, e daqui a pouco isso vai ter que ser entendido como indústria e não como restaurante. Aí a legislação é muito mais dura. Então, porque você está ali, você não é serviço, né? Então, e de algumas vezes você trabalhando de uma maneira não tão bem organizada. Então é uma preocupação. Aqui tem essa discussão, as principais capitais do mundo estão com a mesma demanda, né? E nós, pela Associação Nacional, estamos apoiando a regulamentação também das dark kitchens que cresceram bastante aí no pós-pandemia. Cristiano, nosso tempo está terminando. Eu queria te agradecer muito a sua presença aqui, desejar muito boa sorte, parabéns pelo trabalho de vocês nessa pandemia, mais uma vez desafiados em todos os sentidos. Agora vem a inflação para, enfim, ajudar. E quero vê-lo aqui outras vezes, nos tempos mais relaxados e mais promissores. Tá? Sim, obrigado. Obrigada. Obrigado, Sônia. Foi um prazer falar com você. E esperamos melhores tempos. E estão já acontecendo. Vão vir. Gente, o Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!